Fala, rapaziada, beleza? Bom, começando aqui o melhor pós-jogo do Brasil, né, que vocês já estavam esperando, com certeza, principalmente quem é antes, meus amigos aí palmeirenses que não viam a hora desse jogo, né, e o timinho minúsculo deles ganhar do timão, do Corinthians, pra eles virem zoar com gosto, né, que é isso que palmeirense faz, né, investiram milhões pra tomar surra do nosso Corinthians endividado o ano passado inteiro. Bom, eu acho que só ganharam de nós um jogo, né? Que não valia nada e apanharam em tudo outro que é jogo. Aí estava esperando essa revanche, né? E ganhar de nós na Neoquímica Arena, né? Na casa do Corinthians. Ah, vamos ganhar dos caras, humilhar os caras na casa dos caras, né? Leila, Leila. Bom, começando, né, agora de fato o pós-jogo, né, depois de fazer esse chilique que todo palmeirense eu tenho certeza que fez, então espero que vocês estejam bem, né? Quem é corintiano é difícil de estar bem depois de perder de 1-0 e ter jogado melhor, né? Eu creio que o Corinthians foi o melhor time no primeiro tempo. Beleza que teve as chances do Palmeiras ali, né? Chances. As chances. Isso, Sanches. Eita porra. A dicção tá como? Tá maluca, rapaziada. Mas o Palmeiras teve ali também suas Sanches. Porra, chances. Que dicção do caralho. Mas teve ali as suas chances de fazer gol, né? De atacar bastante, mas não foi convertido em gol no primeiro tempo. O Corinthians também teve sua situação. Que dicção do caralho. Sua chance ali com o Memphis Depay. Nossa, tem que me concentrar pra porra fazer isso. Mas teve ali sua chance com o Memphis Depay, né? Com aquele pênalti que perdeu. Bom, não vamos ficar chorando, porque todo mundo viu o Andrés Pereira ali sabotando, né? A marca da cal, a marca do pênalti. Mas se nenhum jogador do Corinthians chegou lá pra atrapalhar, ou tirar ele dali no caso, né? Tirar ele dali, ou o juiz, ou aquele Rafael Claus, aquele imbecil, aquele esdrúxulo, aquele mongoloide, não tirou o cara de lá, não viu, né? Nenhum também dos bandeirinhas, do quarto árbitro, se ninguém avisou, quem somos nós para ficar choramingando com isso, né? Foi uma vitória ali mais que na sorte do que mérito do Palmeiras. Bom, se os caras fizeram um gol, foi mérito deles, né? Que foi num contra-ataque, mas foi mais sorte deles, né? Do Fraco Lopes deles não está com uma cobertura adequada ou que era para estar, né? Que era pro Bidu tá fazendo a cobertura junto com o Gustavo Henrique. Não vou colocar a culpa no Hugo Souza de ter espalmado a bola para dentro da área ainda, né? Que normalmente um goleiro espalma aquilo para lateral, buscando as laterais, mas não vamos culpar o Hugo Souza por isso, né? Até porque provavelmente ele estava esperando ou imaginando que teria uma cobertura. Ah, mordi minha língua, que teria uma cobertura do Bidu ali naquela lateral e não teve, né? Então não foi culpa para mim do Hugo Souza, né? Eu acho que se for para culpar alguém foi mais dessa falha defensiva do Corinthians, né? Do conjunto inteiro defensivo, porque deixaram o jogador deles lá, que eu não faço a mínima ideia quem seja, chutar em gol, deixaram ele livre para chutar. Não teve o abafa inicial, não teve a marcação, pressão em cima dele. E da falta de cobertura, tanto do Bidu, que eu acho que era o Gustavo Henrique, que também estava na frente do rebote lá, que acabou ficando viajando ali no lance. Mas enfim, um lance, né, um gol que foi mais por demérito do Corinthians do que mérito em si, dadas as circunstâncias do Palmeiras, né, do Parmeirinha, do filho da Parmalat, do filho da Leila. Então, um jogo que o Corinthians jogou bem, tá? Eu senti falta mais do meio-campo do Corinthians, eu acho que não estava tão bem encaixado como teve nos últimos jogos. Foi uma formação que até eu também escalaria, né? A formação que o Dorival fez. O Hugo Souza de goleiro. Obviamente, né? Se falei que foi ele que espalmou, obviamente ele seria o goleiro, né? Hugo Souza, Mateuzinho e Bidu. Mateuzinho lateral direito e Bidu lateral esquerdo. Quem é corintiano deve saber, então não precisa estar repetindo isso. Dupla de zaga, Gustavo Henrique e Gabriel Pereira. Não, Gabriel Paulista. Eita, pô, tô confundindo os nomes. Gabriel Paulista. Foi um cara que eu vou falar, rapaziada. Vou ser sincero aqui, tá? Se precisar, eu tô pedindo desculpas. O cara calou minha boca, mas a princípio, eu não fui de cara. Eu não gostei da contratação do Corinthians, né? De contratado ele, porque é um cara de 35 anos, um cara velho, um cara vindo da Europa. Mas é um cara que justificou a sua contratação do Corinthians ter contratado. Justificou também por ter tanto tempo jogado lá na Europa, né? Ter vindo agora pro Brasil, e ainda bem que o Corinthians contratou, tipo, agora sim, né? Vou elogiar, mas ainda bem que ele
que o Corinthians contratou ele. Graças a Deus, ele não tá sendo o lixo de jogador que eu achei que ele seria, né? Por estar velho, um cara que iria se quebrar, embora ao começo da temporada, tá, rapaziada? Deixa aqui bem claro. Mas um cara que vivia se quebrando, que iria ser mais um André Ramalho da vida, ia viver mais brigando brigando, disputando posição com o André Ramalho por estar no mesmo nível ali, equivalente. Ele tá pouca coisa acima do Ramalho, tá? Mas mesmo assim, é titular, tá? Também escalaria essa dupla de volantes. O Ranieri, que óbvio não tem outros 5 no Corinthians, e fazendo ali meio que uma dupla com ele, mas uma dupla mais falsificada ali, né? Um segundo volante, o André, tá? O André, porra, pra mim é o jogador que mais tá se destacando no meio-campo do Corinthians esse ano, rapaziada. Todos os jogos que ele jogou, pra mim, se ele não foi o melhor, foi um dos melhores ou um dos principais jogadores do elenco. Não tem como mais hoje escalar o Corinthians e deixar o André no banco. A não ser que o cara se lesione ou que ele baixe muito drasticamente o nível dele, mas por ele estar em ascensão, ele tá numa evolução constante, eu acho difícil o Corinthians deixar esse cara no banco. E daí vem Matheus Pereira, como todo mundo pediu, né? O Matheus Pereira de titular, que o cara, porra, que qualidade esse cara tem, rapaziada. Pra mim também foi um dos melhores jogadores em campo. Teve uma hora ali que o Abel entendeu o jogo do Corinthians, viu que a saída de bola tava saindo dos pés do Matheus Pereira e não do Bidon. E acabou colocando a marcação dupla ou tripla em cima do cara e ele deixou ele preso. Aí veio um demérito do Dorival de depois ter tirado o cara, tá? Mas era só ter mudado ele de posição ou ter montado um esquema pra fazer ele sair dessa marcação dupla ou tripla, dessa marcação, mais pressão em cima dele, tá? Aí foi um demérito do Dorival. Ele tem um problema de não ler o jogo exatamente como é pra ser lido, tá? Beleza, o cara é o técnico profissional, é técnico do Corinthians, ele tá ali pro mérito dele, obviamente, né? Senão ele não estaria ali. Mas às vezes eu acho que falta esse feeling, esse análise de partida do Dorival, cara. Uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo. Eu lembro quando o Mano Menezes estava no Corinthians, o Mano era dito que era um técnico que aparentava escalar o time errado para melhorar no segundo tempo. E o Dorival, o contrário, ele monta o time certo, beleza que também pode ser peças, pá, mas ele monta o time certo e acaba mexendo errado. Mas, cara, se você é um técnico e você tá na beira do campo, você tá a todo momento examinando a sua equipe e a equipe rival. Então, dá pra você ter um feeling ali do que tá acontecendo, um feedback positivo e melhorar a sua equipe e não piorar a sua equipe, né? Tipo, tirar um volante e colocar outro volante, tirar um lateral e colocar um ponta, ou colocar um atacante. Porra, isso não funciona, caralho, isso nunca funcionou. Mas enfim, rapaziada, voltando pra escalação, né? Ranieri, André e o Matheus Pereira, uma trinca de volantes ali, mas o André com mais liberdade fazendo box to box, né? Aquele cara que joga no box recuado e avança sempre pro o boxe, né? Sai do ponto A ao ponto B com mais frequência, né? Já o Ranieri é um volante mais de marcação, cara que fica preso no primeiro box ali de marcação, né? Do campo defensivo. Sai um pouco, mas não com tanta frequência em comparação ao André. Quem tiver uma análise maior sobre isso, de posições, consegue perceber isso, tá? O Matheus Pereira também falei dele. Breno Bidon como camisa 10, que hoje, vendo as atuações do moleque, obviamente, e certo, ele tomou a vaga do Rodrigo Garro, tá? Não tem discussão mais hoje em dia de o Garro tomar a vaga do Bidon, até porque ele, pra mim, e pra maioria de vocês corintianos também, tem a percepção de que ele está jogando muito mais, né? O Bidon tá jogando muito mais que o Garro. O Garro não é mesmo o Garro de 2024. Beleza que ele teve aqueles problemas de lesões, problema físico, provavelmente a perda da camisa 10 mexeu com a cabeça dele, igual todo mundo falou, né? E todo mundo fala hoje em dia também. Eu creio que não seja algo tão determinante pra isso, mas o que aconteceu com ele, o caso do atropelo, não vamos colocar isso aqui em mesa, em xeque, tá, rapaziada? É mais o fato da lesão dele. Depois dessa lesão, ele não ter mais atuado igual o Garro de 2024, aquele Garro que chegou no Corinthians. Eu creio que seja por causa também de posição, o esquema do time montado, tá? Ele não tá. Quando ele entra, ele não fica tão próximo ao gol igual ele ficava antes. Podemos se dizer, né? O Garro que chegou no Corinthians ali em 2024. E para quem joga FIFA vai saber muito bem disso, que monta esquema tático, faz alteração ali. O Garro chegou como um camisa 10 clássico, porém ele tinha a função de atacante surpresa,
que era aquele cara que era posicionado no meio campo, né, igual ele é, obviamente, o camisa 10 ali, mas ele tinha a liberdade de chegar, tá pisando muito dentro da área, embora muitos jogos a gente via, né, principalmente com o Maicon, jogando lá do Maicon, tá? O Gal ia lá atrás, buscar a bola, pra começar a jogada, era um cara que soltava muito mais a bola do que hoje em dia o Gal segura a bola pra caramba, cara, às vezes dá raiva de ver ele jogando com isso, porra. Você não tem velocidade, Gal, caralho! Mas, enfim, rapaziada, hoje em dia ele é um cara que tá mais preso no meio-campo, um cara que joga mais flutuando pelas laterais e flutuando pela meia-lua do gol adversário do que pisando dentro da área igual era antes, tá? Antes o Garro ele pegava a bola e ia em direção ao gol, ou quando alguém tava com a bola, o Garro corria pra perto, para dentro da área. Ele era aquele atacante surpresa mesmo, de fato. Isso com o Dorival, eu acho que o Dorival, por instrução, né? Prefere mais um camisa 10 que crie jogada e não participe do terço final do campo, acaba prendendo ele, tá? E isso é a minha análise pessoal, tá? Se eu tiver errado, vocês podem comentar aí o que for. Mas enfim, e terminando a escalação, né? O Yuri Alberto que, pô, foi uma partida de Yuri Alberto, mas eu creio que ele não apareceu tanto, perdeu os gols dele, que normalmente faz. E o Memphis Depay que perdeu o seu pênalti, né, rapaziada? Não tenho mais o que falar sobre isso, tá? Falei a escalação, falei o que eu achei. Pra mim, o Corinthians jogou bem, tá? Não foi aquela partida que o Corinthians perdeu e foi humilhado, não. Pra mim, o Corinthians jogou muito mais que o Palmeiras. Hoje, de fato, foi uma partida de futebol que é aquela. Quem não faz, leva, rapaziada. O Corinthians não fez, perdeu. O Yuri perdeu, acho que teve 2 lances ali que ele perdeu o gol. O Memphis perdeu o pênalti. Dá um mérito a perca do pênalti do Memphis para o Matheus Pereira, que foi esperto de ter sabotado. Matheus Pereira, não. O Andréas Pereira. O Andréas Pereira, o belga lá, né? Ter sabotado a marca da cal, a marca do pênalti, do que demérito do Depay ter escorregado, né? Porque, pô, ele, pra mim, se ele não escorrega, ele bateu bem aquele pênalti, porque ele deslocou o Carlos Miguel lá, que errou até o lado do gol, tá? Ele deslocou o Carlos Miguel, ele bateu consciente, não enfirulou, e chega aqui a um ponto de pensar, rapaziada. Se o Memphis. Fala aqui bem perto, bem perto, bem perto. Se o Memphis bate aquela cavadinha que ele bateu contra o Walter no Carlos Miguel, ele faz esse gol, rapaziada. Ele faz. Ele faz. Mesmo escorregando, tá? Ele faz. Até se fosse o Yuri batendo aquela cavadinha lixo que ele bateu contra o Rossi, ele teria feito. Mas aí eu falo isso, quer dizer que na próximo jogo que tiver um pênalti, eu vou querer que eles batam cavadinha? Não, rapaziada, eu só tô fazendo uma assimilação aqui, tá? Pra comer um pouco mais de tempo aí do vídeo, só pra, só pra debater. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, tá? Não sei quando vai ser o próximo jogo também, eu tô esquecendo de ver, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Perdemos ontem de 1-0 pro Palmeiras. Pra mim foi um jogo que não valeu nada, beleza? Que a gente perdeu em casa pros caras, né? Mas provavelmente a gente vai enfrentar eles de novo nesse Campeonato Paulista, tá? A gente ainda tá na zona de classificação. Não, a gente não tá, acho que em primeiro colocado do grupo, né? Mas a gente tá na zona de classificação ainda, por pontos, na classificação geral. Possa ser que a gente enfrente eles de novo, tá? E possa ser que a história seja diferente, tá? A gente ganha os 2 jogos. O porquê? Um time é motivado por derrotas. E isso é motivado por derrotas. Então, quando ele perde em casa pro seu maior rival, tendo a possibilidade dele dar uma surra no seu rival de novo, e ainda mais esse Corinthians que ano passado parece que viveu de querer só jogar os derbys, possa ser que a gente ganhe dos caras e ganhe dessa vez humilhando eles, tá? Humilhando. Até porque, porra, a gente perdeu em casa. O que é que os caras vão falar no vestiário? Porra, a gente passou no passado dando uma surra nesse bando de porco imundo, fedorento aí e perdeu desse jeito em casa, a gente jogando melhor. Vamos dar uma surra nesses caras aí. Agora mata-mata, vamos humilhar eles e humilhar bem humilhado, tá? Aí, cicatriz, tá afim de ser preso e ser banido do estádio de novo, cara? Isso se você não tiver mais, né? Tá na hora de jogar outra cabeça de porco, cara. Mas enfim, rapaziada, não incitue a violência. O cara se lascou com isso, tá? O cicatriz se lascou com isso. E eu sei que se tivesse a chance de fazer, ele faria de novo, mais uma vez. Não posso ser que dessa vez ele se lasque ainda mais, mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, tá? Não sei quando vai ser o nosso próximo jogo. Provavelmente é pelo Campeonato Brasileiro. Acho que vai ser na quarta ou na quinta-feira, não sei. Já que o jogo foi ontem à noite, não vai ser nem hoje, obviamente, nem amanhã. É a quarta ou quinta-feira. Não sei também. Provavelmente também não vai ser no domingo, ou no sábado, ou na sexta. Porque como o calendário tá mais apertado, né? A gente tá jogando Brasileirão e jogando ao mesmo tempo o Paulista.
Daí daqui a pouco começa a Libertadores, enfim. Eu não sei quando vai ser o próximo jogo. E se tiver, eu vou fazer um pós-jogo aqui de novo. E até a próxima. Valeu, rapaziada. Valeu, falou e vai, Corinthians.